agradecer quem tem nos acompanhado. Quem está chegando agora e quiser se inscrever no nosso canal, é só clicar na opção no final do vídeo aí, se gostou, dá um joinha, compartilha. Bom, hoje a gente vai mostrar como é que a gente está fazendo para as rotinas ali que a gente está fazendo para importar a base de dados do sistema antigo, né, para o novo, né? No caso, a gente está desenvolvendo o, o novo software aqui na plataforma Windev, e na versão antiga a base é Microsoft Access, né? Então a gente vai mostrar como que a gente vai fazer para importar os dados do Access pro HFSQL, né? Vamos lá então. Bom, eu optei, né, para fazer por planilha, né? Por quê? Porque a gente não a gente aproveitou para padronizar o nome dos campos, o nome das tabelas, né, a nova versão. Então a gente só se orienta ali para saber os campos que tem, né, mas a gente fez tudo do zero lá no Windev. Então daí a importação a gente faz por planilhas. Como é que a gente faz, né? Primeira coisa, a gente vem aqui e cria uma consulta, né? No caso aqui eu vou criar dessa tabela aqui, caixa gaveta. Vou mostrar de uma só, mas né, uma tabela simples aqui, e vou colocando os campos, ó, e daí executo a tabela, ó. Então eu tenho esses três registros. Aí eu clico aqui para copiar, né? Venho aqui nessa pasta, criei dentro da pasta exe ali do projeto, eu criei uma pasta migração sistema, e daí eu vou criar uma planilha aqui, ó, que vai se chamar caixa gaveta, né, que é o mesmo nome da tabela. Eu abro ela aqui e colo os dados. Colo a partir da segunda linha, porque daí na primeira aqui, ó, eu vou colocar o número das colunas. Quando é muitas colunas ali, é bom aquela primeira linha estar com um número para orientar, para a gente saber qual que é o número da coluna ali, se ele vai ser necessário depois. Aí eu chamo ela aqui de dados, né? Vou apagar essa terceira planilha aqui, e daí o que eu vou fazer, né? Eu vou copiar aqui o comando SQL, porque esse comando SQL aqui eu vou executar na base de dados do cliente, né? Então eu vou ter que fazer em todas as tabelas isso, né? E jogar para a planilha. Então tá aqui a minha planilha. Vou fechar aqui. No Windev, né, o que eu fiz, né? Como eu tenho uma base de dados ali com alguns registros, né, aqui no código do projeto, né, vou mostrar aqui para vocês. Ó, eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho uma rotina chamada registros iniciais, que ela lança alguns dados padrão no sistema através de arquivo texto, né? Então antes de chamar ela, eu vou chamar a minha janela aqui, que eu vou fazer a importação. No caso aqui eu só vou chamar ela quando tiver zero nessa tabela países aqui, né, na versão. Aqui eu deixei comentado para sempre entrar, né? Porque daí essa registros iniciais aqui, se é uma base de dados nova, ela vai cadastrar países, cadastrar cidades, né? Então se não tiver nenhum registro na tabela país, eu sei que não fez nada ainda. Então eu posso chamar aqui meu formulário. No formulário aqui, ó, vamos abrir aqui. Ele vai mostrar o diretório das planilhas aqui, só, né, para mostrar quantas planilhas tem lá, também coisa bem simples, e duas barras de progresso aqui, uma geral e uma para cada tabela. E aqui dentro do importar eu tenho eu chamo as várias procedures. Eu fiz uma procedure para cada tabela aqui, eu já tenho várias, né? Então vou fazer mais uma agora, que é, né, importa caixa gaveta, né? Importa caixa gaveta. Ok? Eu vou pegar o código aqui de aqui, bem simples, para eu me orientar aqui, né? Vou pegar aqui, ó, e vou lá embaixo no caixa gaveta, né? Então aqui em cima, ó, vai ser essa planilha, ó, então vai ser caixa gaveta, né? Então eu vou abrir o Excel aqui, ó, no caixa gaveta. Aí
as variáveis aqui, ó, que eu preciso, eu posso fazer de várias formas. Uma das formas que eu gosto de usar é isso aqui, ó. Eu pego, abro a tabela aqui e arrasto para cá, ó. Aí o que que eu faço? Aí eu boto assim, ó, N código, né? Posso deixar código ou código, né? Tanto faz. S nome e D data último caixa fechado. O código é inteiro, eu sei, né? Aqui a outra é string e essa aqui é date, né? Então eu crio as três variáveis, uma para cada coluna da tabela. Bom, daí o que eu vou fazer aqui, ó? Eu estou importando aqui, eu mostro uma mensagem lá, importando caixa gaveta, né? Aí o código, ó, o código ele está na primeira coluna da planilha lá, então é a coluna 1. O nome está na segunda aqui, então é esse nome, né? Vai estar na segunda, né? Uma coisa daí que eu tenho que fazer aqui é o seguinte, ó, ela está na segunda e o nome tem 40 caracteres, então eu boto 40 aqui, ó. Eu já vou garantir, né? Claro que eu mesmo vou fazer lá as planilhas, mas garantir que ele não vai dar um erro aqui, né? Botar um caractere, um texto maior do que cabe no campo lá, né? E o campo data, eu tenho algum tratamento aqui. Eu até vou abrir aqui e vou mostrar. Ó, aqui no caso de clientes, aqui, ó, eu vou copiar isso aqui, ó. Quando é data, ó, na planilha ele vai estar nesse formato aqui, ó. Aí aqui eu botei um sequencial para saber qual a posição, né? E eu fiz esse código aqui que eu uso para passar o campo data ali certinho, tá? Quando é um booleano, né, um verdadeiro ou falso, eu verifico. Se for 0 vai ser falso, daí eu passo para falso aqui a minha variável. E outra coisa que eu faço também é aqui, ó, eu vou mostrar nesse caso aqui, lá não vai ter, né? Aqui o código do grupo no cadastro de clientes. Daí depois eu dou um read seek first, né, para ver se existe o grupo de clientes daquele código. Se não existir, eu boto como uma variável que é integridade igual a false. Ela sempre vai começar como true em cada registro, mas lá no final ele só vai cadastrar se aqui eu vou aqui, ó, se tiver true, né? Se der algum erro de integridade ali, não vai dar erro, né? Se ele dizer que não encontrou na tabela lá, ele não vai cadastrar, né? Então é assim que a gente faz. Bom, então vou pegar o campo data aqui e vou lá para minha rotina, ó. Aí aqui eu vou botar data. Aí é data, vamos botar aqui é data último caixa fechado. OK. E esse é a coluna 3 aqui, eu só tenho que cuidar isso aqui, a coluna 3. Então, deixa eu só mostrar também aqui para vocês aqui quando é valor, o que eu faço aqui, ó. Quando é valor com decimal aqui, ó. Vou abrir aqui, onde é que tá? Onde é que tá aqui? Aqui, ó. Então, o val, né, para passar para valor. No caso, quando é valor valor com decimal, eu dou primeiro um replace, ó. Eu troco a vírgula por ponto, né, para ir certo para o INDEF. Depois eu dou um val, né, desse valor. E por fim eu dou um round aqui com duas casas decimais, no caso se for assim no campo lá. Então é isso aí que eu faço ali quando é valor com fração. Quando é valor inteiro, daí só o val resolve, né? Bom, então, ó, pego o código, na segunda coluna o nome, na terceira coluna, aqui, ó, desculpa aqui, ó, terceira coluna, eu pego a data. Aí eu tenho que verificar, né, no caso aqui eu sei, né, que o sistema não permite repetir o código nem nome nessa tabela aqui caixa. Então o que eu faço aqui, ó, caixa gaveta, código, esse código. Então depois, se ele passou as integridades, aqui no caso vai ser true, né, eu verifico se já tem esse código. Se tiver, se não tiver, eu continuo. Se tiver, eu não gravo, né? É assim que eu estou fazendo aqui, ó. Eu vou botar aqui, ó. E pelo nome também, vamos botar aqui nome, caixa, e vamos pegar o S nome aqui, isso, aqui.
Então se tiver aquele nome eu também não vou gravar. Estando tudo ok, né, eu vou gravar o registro. Daí eu vou fazer da mesma forma ali que eu faço, né? Eu arrasto os campos aqui, ó, fica mais fácil para não esquecer de nenhum, né? Eu faço isso aqui. E daí aqui no código eu boto o N código, né? No nome eu boto esse nome. E aqui no data do último caixa, ó, fechou. Beleza, então essa é a rotina que vai chamar para importar os dados dessa tabela. Aí nessa, deixa eu fechar aqui, nesse cara aqui, ó, no botão, ele tem uma sequência. Então essa sequência eu não posso, eu tenho que botar numa determinada ordem, né? Porque, por exemplo, eu não posso cadastrar um cliente sem ter cadastrado as cidades primeiro, porque o cliente precisa de uma cidade e assim por diante. Então eu vou fazendo assim. No caso, essa tabela aqui de caixa gaveta, ela não tem integridade com outros cadastros. Então ela pode estar no início aqui, né? Ela vai ser usada nas telas de financeiro ali. Então, mas aqui nos cadastros ela pode ir na frente ou atrás de qualquer cadastro ali, que não vai ter problema, ok? Então aqui eu estou fazendo esse código abaixo aqui, ele é para ir incrementando o código, o progress bar geral ali, né? Que vai ter um geral e vai ter o da tabela, né? Assim que ele faz. Se a gente olhar aqui, ó, no HS, ó, tem aqui na tabela caixa gaveta, eu só tenho o caixa, vamos ver aqui, ó, só o caixa principal. No caso ali, ó, que é o código 1, né? No caso aqui, na minha planilha aqui, eu tenho o não excluir, o caixa principal, que não vai importar, e o caixa auxiliar aqui, que esse vai importar, né? Não é, claro, na hora que a gente for migrar mesmo num ambiente real, vai estar zerado essas tabelas, né? Aí aquele só vai entrar nessa rotina se tiver zerado a base de dados lá, então, né? Não, sempre vai importar tudo, né? No caso aqui, como é um exemplo, né, não vai. Mas igual eu coloco aquelas condições ali para evitar erro de integridade ali, né? De chave, enfim, né? Bom, então vamos rodar aqui. Aí, ó, depois que eu colocar usuário e senha, ele vai entrar na minha tela ali de importação, né? Ó, ele vai entrar aqui na tela de importação. Ele identificou aqui o caminho, né? Tem 29 planilhas. Essas planilhas aqui, esse 29, ele serve para calcular aqui o progress bar aqui do geral, né? Então vai de 1 a 29. E a tabela é pelo número de registro mesmo, né? Ok? Então vamos dar um importar. Ó, está importando. Aqui no caso aqui, ó, mesmo ele não importando, ele vai dar sempre esse, porque ele lê toda o Excel ali, né? Então vai demorar igual, né? Mesmo não lançando, porque ele tem que ler todos os registros de todas as planilhas ali, né? Então pode demorar um pouquinho, né? Vamos ver aqui. Terminando, ok, tá? Vou fechar aqui e vou voltar para a base de dados aqui para a gente ver aqui, ó. Agora eu vou dar um executar, ó, então ele lançou a não excluir e lançou o caixa auxiliar, e, ó, e a data lançou certinho ali, né? Tudo direitinho, né? Então assim que eu estou fazendo, né, para fazer a migração, né? Existem outras formas, claro, né? Eu vi ali já também no fórum, mas como a gente optou por padronizar, né, o nome dos campos aqui, né, não tá igual lá no Axis, a gente aproveitou para ver se alguma coisa não precisava mais, né? Enfim, né, a gente está olhando com calma ali cada tabela, né? Então a gente optou por fazer dessa forma, né? Joga os dados para um Excel, né? Então cada migração vai dar um pouquinho de trabalho, porque a gente tem que jogar todas as tabelas ali para planilhas, né? E depois essa rotina vai fazer a importação. Até um tempo atrás a gente já tinha feito isso aí na versão atual que a gente tem ali, né? Que era, às vezes o pessoal quer
quer testar com seus dados já, né? Então a gente padronizou algumas planilhas de Excel ali dos principais informações ali, cadastro, alguma movimentação, alguma coisa assim. E daí o usuário nos dando os dados em Excel, a gente jogava para esse outro Excel já formatado e a rotina fazia a importação igual a essa aqui, né? Então a gente usou a mesma ideia ali. Então a gente entende que fica bem organizado ali, né? Numa tela só ali. E e daí a gente tem um controle ali direitinho de tudo que está sendo importado. A gente, claro, poderia ser feito aqui, né? Não sei se eu vou fazer isso, né? Mas poderia ser feito aqui, se deu algum problema de integridade ou algum outro aqui, registrar isso num arquivo texto, né? Também poderia ser feito isso, né? Tem que ver se vale a pena, né? Para se certificar, né? Digamos assim, que se não foi importado alguma coisa, né? Também é interessante de se fazer, né? No momento estou só fazendo aqui a rotina para importar, né? Então, e daí pegou o padrão ali, né? Você viu, só copiar o código de uma para outra ali e alterar ali, né? Conforme são os dados ali. Certo, gente? Obrigado. Era isso, até a próxima.